Que isso, Pedro? Acho que você abre a banca e aí eu apresento. Tá bom. Então, é com imenso prazer que a gente está abrindo a banca da apresentação do trabalho da Daisy e vamos em frente. Se a Daisy vai apresentar, tá- tem minutos? Quantos minutos você pode apresentar ou não? Eu acho, assim, eu acho que talvez vá uns 20, talvez 30 minutos, mas acho que 20 minutos é só para fazer um panorama mesmo do trabalho, né? Para deixar aqui apresentado. Então, Depois, vamos deixar 30 minutos para você ficar tranquila. Vamos deixar mais ou menos os 30 minutos, né? Se precisar, a gente até mais. Em seguida, a banca comenta e eu falo por último. sim, Uhum. sim, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa Obrigada a noite. todos os À presentes. noite. Boa noite. É, eu vou agradecer com calma a cada um, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei uma apresentação. Deixa eu ajeitar que o Zoom fica, deixa, vamos lá. Então é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje eu vou apresentar meu trabalho ai, apertei aqui. Do nível 3, né, da titulação de data supervisora. Eu chamei de supervisão clínica institucional, multiplicação dramática, articulação com psicodrama e esquizoanálise, e vou também, ao longo aqui da apresentação, falar por que também escolhi cada uma dessas palavrinhas aqui para o título, né? Nossa apresentação aqui, eu vou começar um pouco não tão convencional, eu vou começar a apresentação meio pelos agradecimentos, eu vou contar a minha história aqui com a multiplicação dramática, falar de como é que foi a experiência com a supervisão da multiplicação. Vou contar mais assim da parte prática e vou deixar a parte teórica por último, porque é uma parte teórica que ela não se concluiu, ela ainda está muito viva e aqui presente no meu cotidiano de estudos, né? Não é uma coisa que se fecha aqui nesse trabalho, até porque se eu continuasse escrevendo eu nunca ia terminar esse título. Esse título já está na hora de sair. Então, Sim. bem não convencional a organização aqui da minha apresentação, mas é porque ela tem um sentido meio cartográfico aqui para mim também. Então é isso, assim, eu vou começar agradecendo ao Pedro Mascarenhas, assim, não só pela orientação, mas assim, pela orientação desde o meu nível um, desde o meu percurso no psicodrama. Eu vou me dedicar um pouquinho a isso, um pouquinho mais na frente, porque acho que eu conto um pouco na introdução, mas acho que são cenas importantes dessa minha trajetória, no meu encontro com a multiplicação. E claro, e agradecer aos convidados da banca, o Érico, por ter aceitado, assim, Érico, eu conheci o trabalho do Érico no congresso, né, latino-americano do psicodrama que teve em Floripa. Adorei a apresentação do trabalho dele, acho que ele está fazendo um trabalho super importante para quem faz pesquisa e é acadêmico, sabe, assim, o quanto a gente olha assim e faz, nossa, o que esse menino está fazendo é muito bom, assim, então até ele, né, convidei para dar aula no nível um também, então, assim, muito feliz de você ter topado. E a Delsa, assim, a Delsa também, nesta minha trajetória desde o nível um, né, a Delsa, muito como minha supervisora por anos e anos e anos, e colega de trabalho, e parceira de diretoria. Chega, eu fico muito emocionada também com a sua presença, assim. E claro, né, agradecer a todos os participantes da supervisão, porque foi muito legal, assim, sabe? Eu botei o convite e fiz logo o grupo, e o grupo veio, participou, presente, então foi muito gostoso ter essas pessoas que confiaram também. E claro, a todos da SOPSP, que é a casa que me recebeu aqui em São Paulo desde 2011. Eu me mudei para São Paulo em 2009, né? Sou sergipana, aluna da Cibele Ramalho, então poderia ter feito psicodrama lá na Profint, e ela que faz, não, faz na SOPS, já que você vai fazer mestrado em São Paulo, vai fazer na SOPS. Então, sou um pouco Profint, sou muito SOPS.
né? E agradecer, e claro, a minha família que também, se não fossem eles, assim, me sustentando por muito tempo aqui nesse lugar de estudante, a gente não chega até aqui também, né? Eles sempre acreditaram bastante aqui no meu percurso. E aí, eu falo do meu encontro da multiplicação dramática, eu não tenho como falar da minha trajetória em Sergipe. É em Sergipe que eu conheço a saúde mental, é em Sergipe que eu conheço a esquizoanálise e é em Sergipe que eu conheço o psicodrama. E essas são as minhas queridas e queridos colegas, assim. A gente sempre foi uma turma muito ativa, muito participativa, muito... eu tive o privilégio de ali em Aracaju, na faculdade, estagiar em CAPES, 2005, né? O início da reforma psiquiátrica propriamente dita, e a gente já estava falando em arte, psicodrama, cultura, esquizo, indo para a praça e fazendo coisa, e estagiando, e eu indo estudando, me metendo para falar de microfone, achei essa foto, achei fantástica essa foto. Então, esse lugar de Aracaju, onde, para mim, todas essas coisas juntas e misturadas, e elas estavam muito presentes na minha vida, me faz vir para São Paulo entender que é isso que eu quero fazer, né? Eu vim fazer mestrado em psicologia social, na área da saúde mental, com toda a esquizoanálise aqui comigo, e o psicodrama fazendo a formação, né? Então eu sempre tive essa tríade aqui num lugar que academicamente parecia que elas não se misturavam, e o mestrado e o doutorado, em especial o doutorado, me colocou nesse lugar de explicar, tá, na prática funciona, mas explica por quê, né? Essas coisas estão interligadas. E este lugar de tranquilidade, de interligar, com certeza foi da minha experiência na universidade, com essas pessoas queridas que estão aqui. Está todo mundo aqui fardadinho de uma coisa que chamava ENEP. Eu não sei se vocês conhecem, eu sei que hoje não existe mais, que era o Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia. Aracaju sediou um desses Conheço. encontros, e aí a gente trabalhando, ralando para o encontro de psicologia aqui. Não tem mais, né? Claro, o meu nível 1 na SOPS, essa minha turma quente, querida. E aqui é a foto da minha banca do nível 1. Pedro foi o orientador da minha banca, né, do meu trabalho. E quem avaliou foi o Luiz Contro e o Luiz Russo. E o que que eu falo aqui que é importante? No, na formação, a gente tinha uma vez por mês os atos socionômicos, em que a gente tinha um trabalho de direção de convidados, assim, né, ao longo dos semestres. E um desses trabalhos foi um trabalho que o Pedro fez chamado Caminhos da Saúde. Eu já estava ali na saúde, fazendo psicodrama, já achei massa. E na hora que o negócio foi acontecendo, eu fiquei, gente, isso aqui tem uma coisa diferente. Isso não é não é o comum que eu estava aprendendo. E eu fui entendendo um negócio meio singular, meio coletivo, meio político, meio. Não era uma proto-organização, mas era. E era uma coisa assim que eu fiquei. Gente, isso tem coisa da esquizoanálise, não é possível. E aí teve uma hora que acho que o Pedro falou alguma palavra, eu falei, certeza que isso tem alguma coisa, não é possível. Eu lembro que acabou o ato, eu fui lá, oi Pedro, tudo bom, sou aluno, não sei o quê. Ligação com a esquizoanálise? Ele falou, tem, se chama multiplicação dramática. Aí foi aí que o negócio fez, pera, então existe algo que o pessoal já está fazendo e que me faz muito sentido. Então, desde aquele ato, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso, que eu queria aprender. Eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira direção, eu fui na PUC, peguei aquele CDzinho, porque a TV PUC gravava nossos atos, né? Eu assisti acho que umas duas direções do Pedro para anotar o que é que ele fazia, sabe? Assim, porque eu queria tentar entender como era que fazia a multiplicação. Porque na experiência do nível 1, acho que dizer assim, a minha monografia de nível 1 não foi sobre multiplicação dramática. Foi sobre uma experiência de um trabalho com psicodrama num CAPES, né? Em um CAPES em crise.
não era sobre multiplicação. Então, essas coisas ficaram meio transitando muito em mim, assim. E depois eu fui fazer o nível 2 e 3, né? E foi no nível 2 e 3 e que eu estava fazendo já junto com o doutorado que eu acho que tomou muito corpo o psicodrama para mim, assim. Acho que foi no nível 2 e 3 em que eu entendi o que eu estava fazendo mesmo, assim. Tinha nome, tinha, sabe? Tinha um corpo. A gente fazia seminários abertos, então não é só a minha turma que está aí, mas tinha muitas outras pessoas também que iam para os seminários abertos. E foi numa época que eu estava... Aí foi quando eu decidi mesmo fazer a multiplicação dramática para o doutorado. Então, eu fiz como teoria e como parte prática do meu doutorado, a multiplicação dramática. Usei este trabalho para fazer o artigo do nível 2, né? E é porque tem uma dilatação de um tempo nisso tudo, porque eu fui morar fora do país, voltei, comecei a trabalhar no SUS, me afastei do psicodrama, depois voltei para o psicodrama. Então tem um tempo de lapso aí, que eu nem sei de quantos anos, mas esse lugar foi o que ficou muito querido assim para mim. E aí quando eu decido fazer o nível 3 para fazer a conclusão, eu disse, não, agora eu quero, já que o título é para supervisão, vamos experimentar fazer supervisão com multiplicação dramática. Mando mensagem para o Pedro, dá? Dá. Vamos tentar, vamos pensar, tem coisas, vamos aqui pensar como é que a gente faz. E me coloquei para fazer o trabalho, né? Então, né, a parte prática do trabalho, né? Foram 7 participantes inicialmente, mas permaneceram mesmo 6, né? Então, dados dos participantes, né? Eram a idade entre 23 anos a 48 anos, certo? De diversas partes, assim, nascidas de diversas partes do Brasil, né, que moravam também em diversas partes do Brasil. O fato de ter sido uma supervisão online também ajudou, né, a isso ser de vários lugares aqui do Brasil, com a predominância de São Paulo, e acho que também pela minha rede sociométrica, né? Eram mais mulheres, né, cisgêneras, e um homem cisgênero participante. Pessoas que se identificavam com cor branca, e apenas deixa eu só ver aqui, 2 pessoas cor parda, que tinham um tempo de formação, a maioria entre 10 a 15 anos, né, de psicologia, então eram todas pessoas que já estavam formadas em psicologia, porque eu abri essa possibilidade de ser estudante de 5º ano, quando eu fiz a chamada, né? Mas vieram todas pessoas que já eram formadas. Aí a gente tinha pessoas que estavam fazendo especialização, tinha uma pessoa com mestrado, mas a grande maioria estava fazendo especialização em psicodrama, né? E tinha uma pessoa que estava fazendo mestrado e tinha uma pessoa que estava fazendo uma outra formação também. A maioria das pessoas seguiam alguma abordagem e essa abordagem era do psicodrama, né? Tinha uma pessoa que já sabia dessa minha trajetória pela esquizoanálise, que veio também por isso, né? Que é da clínica da diferença, da esquizoanálise e psicodrama. E tinha uma pessoa que gostava muito do psicodrama, mas ela nunca fez a formação, mas gostava muito da metodologia, da abordagem, que fazia supervisão também com psicodrama e que queria estar. Mas a grande maioria estava nessa área, né, do psicodrama. A maioria das pessoas ou já tinha feito a formação ou estava em formação de psicodrama, apenas uma não estava em formação. E aí, né, estava em nível 1 no andamento da SOPSP, do SEDES, fazendo também na SOPSP, a viver mais psicologia, tinha feito já, né, do convênio PUC-SOPSP e o IPSE. Eram as pessoas que, né, tinham feito a formação aqui de psicodrama. Onde elas me acharam, a grande maioria me achou pelo Instagram, acho que foi um dado interessante, assim, também, mas tiveram grupos de WhatsApp,
indicação, grupo, né? Mas o WhatsApp e o Instagram como os dois pontos de divulgação aí para encontrar esse grupo de supervisão. Que é isso, a gente, né, no nosso, nós do Psicodrama, a gente tem o Grupão, o Indica, e tem tantos outros, e que a gente tem uma rede grande, né, de divulgação. E eu perguntei quais eram as expectativas, né? E as expectativas eram poder compartilhar experiências clínicas e aprender com o grupo, aprender mais sobre a multiplicação dramática e melhorar os meus atendimentos grupais no SUS. Isso era uma pessoa que já sabia que eu ia fazer multiplicação na supervisão. Vejo nesta oportunidade de retomar a supervisão que há tempo parei, mas estou precisando agora, pois estou precisando. Escuta e compartilhamento de casos a fim de ampliar minhas perspectivas, aprender a adquirir novas possibilidades de manejo clínico e treinar o meu papel enquanto psicóloga. Esperar aprender com as trocas do grupo e que possa ser também um espaço para acolhimento das angústias vivenciadas na clínica, troca e aprendizado, e irá colaborar para a minha formação. Essas eram as expectativas do grupo. Então, como foi? Foram 3 meses de supervisão, foram encontros quinzenais, um encontro com multiplicação dramática e um outro encontro era o processamento do encontro anterior. A princípio, quando eu tinha desenhado, eu ia fazer os 3 meses só sessões de multiplicação dramática. Mas a gente fez uma sessão e eu estava com necessidade de processar a sessão, assim, eu fiquei com muita essa vontade, estava todo mundo querendo também falar, e aí a gente, no aquecimento, quando chegou, oi, tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite, vamos falar da sessão passada? E aí acabou virando meio que organicamente um processamento, eu falei, não, vamos fazer isso. Uma sessão de vivência, uma outra sessão a gente processa. Foi importante também para mim ter esse momento de reflexão enquanto eu estava fazendo o processo, né? No total foram 4 encontros e 4 processamentos, né? Eu fiz também, não tá escrito no trabalho, mas eu fiz, nessa época que eu estava fazendo isso, eu fiz uma multiplicação dramática presencial na PUC com os alunos de 5º ano que eu supervisiono. Eu não fiz o registro desse trabalho, eu peguei coisas que as pessoas anotaram, mas foi importante para mim, para eu perceber a minha diferença de direção de quando eu estava no online e quando eu estava no presencial. Assim, foi diferente. Assim, foi igual, mas foi diferente. Então, foi importante para mim perceber isso também quando eu estava nas minhas reflexões aqui, sabe? Tá. Então, vou tentar ir direto um pouco no assunto, porque eu não vou explicar o que é multiplicação dramática, tá? Vou aqui listar aqui o que eu acho que era interessante. Então, quando a gente está fazendo ali, né, a seleção para a cena disparadora, dos voluntários eu sempre pedia que eles colocassem um título nos gestos e nos sons que eles estavam ali compartilhando da cena em que eles... Acho que deixa eu voltar, né? No aquecimento eu pedi para eles escolherem uma cena que tivesse a ver com os atendimentos delas, né, nessas quinzenas, e dessa cena, ou de um paciente, ou de uma questão que queria trabalhar. E eu pedia para colocar um gesto e um som nessa cena. E aí os voluntários eu pedia para colocar títulos nessas cenas e a gente fazia as escolhas do qual era a cena disparadora por aquilo que no trabalho eu chamei do corpo vibrátil da cena, né? Que é na hora em que a gente está ali com o título, com um gesto e com um som mais vocálico e que a gente reproduz o grupo todo, aquilo ressoa no nosso corpo, o nosso corpo vibra e a gente um pouco sente o que é aquela cena. E eu sempre pedia que a escolha da cena fosse por esta sensação, aquilo que mais ressoava com aquilo que meu corpo, quando eu fazia aquele som, aquele gesto e escutava esse título, fazia sentido para mim. Então, eu peguei o conceito de corpo vibrátil da Sueli Ronick para um pouco dizer isso, assim, este lugar, desde a escolha da cena disparadora até as multiplicações que a gente vai fazendo, ser um pouco desse contágio do corpo vibrátil,
né, desse conceito, do lugar onde o nosso corpo vibra e a gente se conecta com aquilo que vibra e a gente, né, experimenta a cena. Então, no nosso primeiro encontro, a gente teve duas cenas, né, que eram voluntárias. A primeira cena se chamava Asco, era o título, e a segunda é Eu que investigo ou estou sendo investigada? Então, a primeira cena foi escolhida, a cena que foi escolhida foi Asco para ser a nossa disparadora. E aí, depois que ela contava a cena, contava um tweet do caso, da cena, eu fazia uma pergunta, mas qual é a sua questão que você quer trabalhar aqui com a gente? E essa era a questão. O que eu faço quando eu tenho repulsa por quem eu deveria cuidar? Essa, eu não fiz um design mais bonitinho, mas essa daqui é a pergunta que tinha da supervisão. E aí a gente começa a dramatizar, né? Começa a dramatizar a cena dela, depois a gente abre para multiplicar, e a gente multiplica, 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 faz todo o processo, e depois a gente volta para essa pergunta. E aí, o que eu faço? E aí a pessoa mesmo elabora também uma pergunta, né, uma resposta. E o grupo também ressoa na resposta. Cada uma vai um pouco respondendo aquilo que vai sentindo a partir de tudo que a gente viveu ali na multiplicação. Então, foi muito interessante porque me deslocou muito desse lugar, até então que eu estava experimentando, de ser supervisora desse lugar meio saber, poder do grupo. Porque a pergunta não era respondida pelo meu acúmulo de conhecimento intelectual, era respondida pelo aquilo que a gente experimentava na dramatização e o que a gente sentia naquilo, inclusive eu, mesmo ali na direção, assim, né? Como é que a gente, né? O que que eu faço quando eu tenho repulsa por alguém que eu deveria cuidar? E aí, as cenas que iam vibrando, a gente ia multiplicando, ia ressoando com a gente, era que ia produzindo essa resposta, muito mais do que um outro lugar. Acho que por isso também que eu senti a necessidade de fazer o processamento no outro encontro, porque não era a sensação que eu tinha que precisava passar por um lado também mais racional. E aí, até no artigo aqui eu escrevo que esse é um lugar da România também, assim, né? Dessa coisa do sentir, do dramatizar, do ir para ação, mas ter esse processo da aprendizagem também ser esse lugar que volta para o racional, assim, né? O segundo encontro, os títulos foram Que Preguiça, Angústia, Mãos Atadas, Não Dá Mais para Ser Assim. E a cena escolhida foi Que Preguiça. E as perguntas eram: como atravessar o que traz esse cansaço absurdo da paciente e conseguir dar este tempo de presença e qualidade que ela merece? O que me tira do foco? Como trazer mais ação? Como trazer mais ação, trazer essa palavra para a ação? Era uma paciente que falava bastante. No terceiro encontro, a gente falou nebulosidade, foi só uma, porque era uma cena que eu acho até que eu elaboro um pouquinho mais sobre essa cena disparadora, porque foi uma cena que nos tomou muito no grupo, então acabou não tendo nenhum outro voluntário, foi só essa. E a pergunta era: qual era o papel da psicologia? A cena era uma situação de violência na escola, com investigação policial, e que a participante se via obrigada a atender os envolvidos nessa violência. E era esse assim, tá, o que que eu faço? Né? Até onde eu vou? Qual é o meu papel enquanto psicóloga nisso tudo? Então, a gente ficou muito tomado por essa cena e ela acabou sendo a única. E no quarto encontro, os títulos eram: o que está acontecendo? Se é assim, eu vou virar mãe de santo. Como ajudar? E a cena disparadora foi: o que está acontecendo? E a pergunta era: insegurança de dramatizar, de ser diretora dos casos, insegurança dos casos online e do psicodrama. Bem, então essa foram a parte prática da coisa, né? E aí, quando eu me deparo com toda a transcrição dos encontros, e aquele, né, mais de 100 páginas de transcrição, eu faço, e aí, o que eu vou falar sobre tudo isso?
E acho que a primeira coisa que me vem é que, assim, por que que eu sustento de chamar de uma supervisão clínica institucional, mesmo sendo nesse lugar aqui mais clínico do que o tradicional institucional? E aí eu vou muito por esse lugar do posicionamento político mesmo, né? Do que é fazer a clínica, da clínica e do social serem uma divisão apenas pedagógica, elas estão muito entrelaçadas, elas estão muito juntas. Então, o que eu faço na clínica, ela é política, ela também é social, e o que quando eu estou ali num serviço, ela também é clínica, ela não é só um trabalho social da psicologia, ela é também um trabalho clínico. Então, sustentar esse posicionamento político do que a gente está fazendo ali é clínico, estético, político, para mim ela sempre foi muito fundamental, assim. Então, sustento em chamar em supervisão clínica institucional é por isso. E que queira ou não, alguns dos casos que foram trazidos aqui para a supervisão tinham a ver com serviços de saúde pública como o UBS. Então, inevitavelmente, mesmo que fossem casos só clínicos, eu chamaria, mas a presença de pessoas que eram também psicólogos da rede pública, né, trazia também esse olhar político sobre os atendimentos, né? E aí o que eu fui percebendo, isso eu fui discutindo nas orientações com o Pedro, é que eu acho que o que foi sobressaindo dentro das supervisões foi o trabalho do nosso papel de psicólogo e de psicodramatista, né? E aí a gente foi aqui pensando, será que é porque eram pessoas que estavam mais em formação, que estavam construindo esse papel? Talvez se a gente pegasse pessoas que já estivessem há anos, psicólogos, psicodramatistas, será que seriam outras questões? Provavelmente. Mas o que deste grupo ficou, eu acho que atravessou todos os nossos encontros, foi a discussão da construção do nosso papel, tanto da psicologia, mas principalmente do papel de psicodramatista, né? E aí, por isso, eu retomo a teoria de papéis, principalmente o texto do Bustos, né? Quando ele vai falar ali, aquela parte de como é que a gente constrói o nosso papel como terapeuta a partir da demanda, né, a demanda de cluster né, dos nossos pacientes, com o caso, fala do papel do terapeuta a partir dos clusters. Eu acho que quando eu conheci o Buchos pela Delsa, né, nas nossas supervisões, e eu acho que esse texto em especial, assim, dos clusters, da teoria de papéis associados com os clusters, e o papel do terapeuta nisso, sempre me ajudou a dar uma localizada em mim, na relação com o paciente, assim. Então, na discussão eu trago isso, assim. Também trouxe a diferença que foi para mim fazer supervisões online e presencial, porque lá na universidade, na PUC, eu dou supervisão de estágio. E como é interessante, assim, agora, esse ano em particular, eu estou com meninas que estão mais dispostas do psicodrama. O ano passado, nem tanto, não, esse ano as meninas topam tudo, assim, sabe? A gente consegue fazer supervisão com psicodrama, mas assim. Mas eu cheguei a experimentar lá na PUC e eu fui vendo como era diferente para mim. Parecia que quando eu estava na PUC ligava uma outra supervisora e quando eu estava aqui no grupo ligava uma outra supervisora, assim. E esse lugar do online e do presencial me foi perceber, por exemplo, o quanto eu tenho dificuldade de fazer intervenções com técnicas de psicodrama no online. Eu acabo deixando muito mais a pessoa dramatizar quase numa associação livre, se eu podia exagerar aqui, do que quando eu estou presencial. Quando eu estou presencial, eu coloco mais meu corpo na intervenção. E aí eu percebi que eu tenho dificuldade como online para fazer intervenções, tipo assim, inversões de papéis. Eu fico confusa com as inversões de papéis, porque mesmo que aí vai para um lado, vai para o outro, mas eu acabo me confundindo, assim, eu me atrapalho muito nisso do que quando eu estou ali no presencial, que parece que a marcação da almofada, de um objeto no chão, já me faz uma clareza muito grande do que quando eu estou aqui no online. Parece que no online eu fico mais confusa mesmo com isso. Então, isso foi interessante me perceber nesse processo.
E é claro, e o desejo de seguir com o trabalho da reflexão da multiplicação dramática, mais voltado agora, o que eu queria mais pensar nesse momento da multiplicação, isso eu já falei com o Pedro, era um desejo meu deste trabalho, mas eu não dei conta, que é pensar do efeito elaborativo do momento das músicas na multiplicação dramática. Eu fico encantada com as músicas que as pessoas, assim, quando a gente faz uma música e as pessoas vão trazendo músicas que você pega a letra, como elas estão próximas da dramatização, e às vezes a dramatização tensa, sabe? Aquele negócio, o corpo está vibrando até demais. A gente está meio angustiado com esse corpo vibrátil, e a música dá uma acalmada, a gente sorri, a gente canta, a gente bate palma. Me parece uma coisa entre o Elaboração e o Ritornello, do Deleuze e Guattari, assim, sabe? Então, tem uma coisa que eu quero ainda explorar isso, mas vai ser para um artigo científico mais lá na frente. Artigo científico exagerado, mas para um artigo de reflexão, assim, mais lá na frente, que eu acho que tem tudo a ver, assim mesmo. Ufa, e aí, a parte teórica? Por que eu deixei por último? Porque esse negócio ainda está muito em construção, né? Assim, tem uma coisa que eu botei aqui que não está no artigo, porque o Pedro leu algumas dessas coisas, mas não está no que eu entreguei para a banca, porque está em completa reflexão, que é começar a fazer a articulação epistemológica mesmo do psicodrama com a esquizoanálise. E onde eu comecei? Pela noção de Deus. E aí eu peguei a noção de Deus de Moreno e a de Spinoza. Fui lá em Spinoza para fazer esse enlace. Tem coisas assim. E aí depois eu encontro na autobiografia do Moreno, que eu estou lendo agora, que ele fala que ele leu Spinoza. E eu falo, sabia que esse homem tinha lido Spinoza. Não é possível ele não ter lido Spinoza. Ele fala que ele leu Spinoza, ele fala que leu Nietzsche. Então eu faço, ó, tem um Moreno, é que o Moreno não cita as referências dele, né? Parece que é tudo sair da cabeça dele, mas quando a gente lê, a gente fala, não, tem coisa aqui. E eu estou neste momento mesmo lendo muita coisa de Bergson para fazer esse logado Bergson com Moreno, e especialmente na espontaneidade e criatividade. Eu estou lendo a energia espiritual e estou lendo o Bergsonismo, que o Deleuze escreveu também dele, para encontrar esses pontos. E onde é que eu acho que tem mais liga aqui no conceito de alegria, que também é de Spinoza. Então, eu estou fazendo esse rolê, não está no artigo, mas ele está. Vou ver se eu consigo deixar pronto para o congresso, de repente, mas tem umas coisas que já estão aqui encaminhadas, que é mais do lado epistemológico da coisa, assim. No texto, vou trazer como é que estes conceitos da esquizoanálise se apresentam aqui na multiplicação dramática. Então, que negava, né, o rizoma, a noção de que as coisas são mais capilarizadas do que enraizadas na árvore. Então, quando a gente multiplica, a gente vai se conectando, né? Um se conecta com uma coisa e a gente faz algo que é múltiplo, que não tem que, como o Pedro trabalha muito com a noção da direção molar e da direção molecular, né, que eu nem botei essa reflexão no texto, mas é esse tipo de direção mais buscando pelas conexões, mais do que indo na profundidade, não na profundidade, mas na verticalização, né, nesse conceito da árvore que o Deleuze fala, né? Então, para mim, o rizoma fica muito presente quando eu faço a multiplicação. O corpo vibrátil da Sueli Ronick, que eu acho que esse é um conceito que eu gosto muito de pensar, que é quase como o atravessador da multiplicação, que a gente escolhe a cena disparadora pela vibração do nosso corpo e a gente segue multiplicando, né, nisso. A noção de desejo, que para a esquizoanálise é importantíssima, e aí a gente tem trabalhos maravilhosos do Nafaneto falando sobre, né, o desejo nessa interface, né, da psicanálise mais esquizoanalítica e o psicodrama. Então, acho que tem um lugar aí ainda que eu gostaria de pensar mais.
o inconsciente ou co-inconsciente, que o Pedro é o que dispara, que fala, né? Na multiplicação dramática, o inconsciente que está ali presente se assemelha muito com o inconsciente esquizoanalítico. E o que seria isso se a gente pensa no co-inconsciente? Então, eu faço alguns pequenos ensaios sobre fazer essa aproximação. E, claro, para mim, o singular e o coletivo, que foi a primeira coisa que eu senti quando eu vi a multiplicação dramática pela primeira vez, dessa coisa de partir de uma história que é da pessoa, mas é nossa, mas é dela, e como dela vira nossa, e como de repente a gente está discutindo sobre uma questão super política a partir de uma cena, de uma história de uma pessoa, assim, como para mim isso foi o que mais me encantou. Eu te fazer só um parênteses, assim, essa semana eu tive o privilégio de dirigir no Tucarena, e eu fiz uma multiplicação dramática lá no Tucarena. E aí, né, falei, pô, aí, no final, o cara que estava filmando, ele fez assim, e aí, rolou um sócio psicodrama? Eu falei, rolou, é isso. Era a história de uma menina, mas não era só dela, era de todo mundo aquela história. Todo mundo, assim, foi muito intenso o trabalho, foi, assim, muito bonito mesmo, assim. Vai ficar marcado na minha vida essa dramatização. Mas é isso, assim, tem esse lugar do singular e do coletivo, ou se a gente pode chamar sócio-psicodramático, que para mim a multiplicação é o que mais me chama. A noção de multiplicidade, né? Acho que talvez poderia ter começado por essa noção, né? Mas eu fui para outro lugar. E a noção do ritornello, que é o que eu gostaria de ainda seguir pensando e desenvolvendo na multiplicação dramática, para pensar as músicas no final da sessão, que lugar elaborativo, que cantar depois de dramatizar tem, assim, tem um lugar especial que eu quero pensar um pouco mais sobre isso, assim, não sei como ainda. Então, ufa, acho que cansei de falar. Considerações finais, assim, quero seguir meus estudos teóricos, estou seguindo, não foi porque eu terminei de escrever que eu parei, assim como eu falei, eu estou hoje mais imersa nos textos do Bergson, eu estou adorando ler Bergson, para ser sincera, assim, estou gostando muito, estou achando muito interessante, e eu vejo muita coisa no Moreno, assim, não no Moreno exatamente, mas é no jeito de pensar como a gente entende memória, como a gente entende ação, sabe? Esse lugar que depois o Moreno vai chamar de espontaneidade, criatividade, mas ele está lá já falando da ação criadora, da potência criadora. Então, assim, eu estou adorando ler Bergson, tem sido uma descoberta gostosa, assim. E, óbvio, seguindo as práticas da multiplicação dramática, como eu acabei de compartilhar, né? Fazendo Tucarena, eu virei para a Marília, eu falei, eu vou fazer multiplicação dramática. E ela, faz, né? Se você gosta de fazer, faz isso. E foi bom. E que eu acho que seria o meu próximo passo também, experienciar espaços de covisão. O que eu estou chamando de covisão? O Pavlovsky fala disso na última edição do Multiplicação Dramática, que está só em espanhol, em que ele vai falando desse lugar da covisão, assim, porque eles começaram todo esse trabalho fazendo um trabalho com cenas temidas, né, com coordenadores de grupo. E eles foram desenvolvendo isso ao longo do processo. Então é muito interessante quando você já vê lá o Pavlovsky falando desse lugar da de ser uma visão construída coletivamente daquele processo, né? E aí eu acho que eu quero experimentar fazer grupos de supervisão mais descentralizadas, mais com essa característica. Quero ter fôlego para poder fazer isso. Acho que fechar esse ciclo aqui, né, é importante até para eu desbravar para outros lugares, mas eu, né, tenho me interessado em talvez experienciar espaços mais nesse lugar aqui. Ai, é isso, muito obrigada a todos por terem me escutado. O trabalho que foi muito delicioso de fazer, eu estou muito feliz de ter feito. E é isso, agora eu abri para a banca, quero ouvir vocês, quero ouvir vocês. Obrigada, gente.
Muito bem, Deise. Vamos seguir. Vamos dar a palavra para o professor de fora, o Érico, primeiro, depois, em seguida, para a Delsa. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois eu Tudo falo. bem. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Sim, Beleza? Qualquer sim. coisa, se travar alguma coisa, vocês me avisam. Bom, gente, eu queria agradecer muito o convite da Deise, né? Estou muito alegre, no sentido da alegria aí de produção de vida, né? Estou muito alegre de estar aqui, né, com vocês. O Pedro é um amigo já, alguém que eu admiro bastante, né? Estar com a Delsa também, que eu já tinha visto ela falar em congresso, né? Duas pessoas que já têm uma caminhada longa no psicodrama, né? Muito bonita, né? E a Deise também, né, que eu conheci agora lá no Congresso Ibero-Americano, que eu admiro muito já também, né? E assim, lendo o seu trabalho, né, Deise, eu já assim, eu fui pensando assim na questão do meu corpo também, né? Eu fui sentindo, né? Não pensando, mas sentindo é, esse corpo, meu corpo vibrando de bem-estar mesmo, né, de ler o seu trabalho, né? Eu fiquei muito feliz assim de ler o seu trabalho. Eu anotei algumas coisas, né? Eu diria assim que está quase que irretocável, né? Está muito bom mesmo, né? É um trabalho digno de nível 3 assim, né? A gente percebe toda a sua maturidade intelectual, de trabalho, teórica, né? E de práticas também, né? Então, assim, eu gostei muito mesmo, né? Bom, algumas observações que eu vou fazer aqui, né? Você vai perceber que talvez foram mais observações de como que seu texto me tocou do que alguma, tipo, uma correção, alguma coisa assim, né? Talvez mais elogios mesmo, né? Então, eu achei um diálogo muito rico, né? Entre o psicodrama e a esquizoanálise, né? Eu achei isso muito interessante mesmo. E você achar a multiplicação dramática como algo que faz essas duas teorias dialogarem, né? Eu achei isso muito legal, assim, né? Eu gostei muito de algumas partes do seu texto que tem uma escrita poética, né? Eu tenho pensado nisso, que a gente que está no ambiente acadêmico, como que a gente pode também tentar ter uma escrita mais poética, mais sensível, né? E não ficar naquela escrita extremamente analítica, racional, né? Eu gostei muito, por exemplo, que você falou assim, ó, me deparei com as delicadezas conceituais dessas junções, né? Você estava falando da junção do psicodrama e da esquizoanálise. Uma outra frase que eu achei bonita também, que você colocou, a escuta precisa de um outrarse para estabelecer um vínculo, né? Eu achei isso muito bonito, né? E aí você, assim, você foi, no começo da sua introdução, você foi acentuando o psicodrama como um método em que a fala não é central, né? E aí eu fiquei naquela expectativa, nossa, será que ela vai trazer o psicodrama como teoria também? E aí você trouxe, né? Aí eu fiquei muito contente, assim, né? É, Até que você mencionou, né, que o encontro do psicodrama com a psicanálise, com a esquizoanálise, né? Eu acho que parece que ele abriu a porta para que o psicodrama não fosse só um método, né? Ele fosse muito mais do que só um método, né? Então achei isso muito interessante. Essa ideia de covisão, né, eu achei ela muito interessante também, né? Porque realmente eu venho pensando assim ultimamente que os vínculos, quando a gente trabalha mais na horizontalidade, eu acho que são vínculos muito mais produtores de vida, de potência, né? Eu acho que a hierarquia ela acaba despotencializando de alguma forma, né? Então achei que isso é algo que produz vida, né? Produz saúde e tudo mais, né? Eu achei que a sua caracterização da multiplicação dramática ficou muito boa, né? Ficou muito bom assim para a gente entender, né? E eu gostei muito. Só um minutinho, beber uma água aqui que eu tenho com a garganta ruim. Eu gostei muito essa ideia de multiplicidade que foi aparecendo no seu trabalho, né? Ela até foi me influenciando bastante. Eu fiquei pensando muito sobre isso depois que eu li o seu trabalho, né? Eu fiz até um diálogo também, assim, na minha cabeça, pelo menos, né? Com um livro que eu acabei de ler do Paul Preciado, né? Que chama Eu Sou Este Monstro que Vos Fala, se não me engano. É um nome mais ou menos assim, né? Que ele vai questionar muito os binarismos, né? Toda a redução que a sociedade faz, né? Que é arbitrária e construída, né? Socialmente, dos nossos desejos, nas nossas posições de gênero, né? Das nossas sexualidades e tudo mais, né? E o quanto isso vai reduzindo a gente, né? Vai colocando a gente em alguns lugares que talvez faz a gente perder o contato de que o desejo ele é mais da ordem do múltiplo mesmo do que dessa redução, né? Então, assim,
colocar a multiplicidade como algo que rompe com essa redução interpretativa, eu acho que é uma coisa que está muito no seu trabalho e que me fascinou bastante, né? E aí, você apresentando agora o seu trabalho, né? Você trouxe até mais coisas que está no trabalho escrito, né? E eu acho que o seu trabalho é a própria encarnação da ideia de rizoma, né? Então, parece que as suas reflexões e os seus trabalhos, eles vão... A gente termina com essa sensação mesmo que eles vão continuar, né? E tomara que você continue, né? Escrevendo, fazendo, né? Eu queria muito ler as coisas que você continuar fazendo, assim, né? E essa ideia de rizoma, ela é muitíssimo interessante, né? Que é bem essa ideia de sem começo, sem fim, né? De abertura, de complexidade, né? Eu gostei muito quando você traz o corpo como produtor de sentidos, né? Essa coisa da vibração do corpo das pessoas, né? A partir daquela cena disparadora, eu achei isso muito legal também, né? E essa visão que você traz do psicodrama também, como da cena psicodramática, né, como algo que produz subjetividades, produz novos desejos, né, e não ser algo que a gente fica ali tentando, sei lá, solucionar um conflito, vamos dizer assim, né? Então, aí a gente romper essa vida binária, né? Quando a gente se liga nessa multiplicidade. Eu achei. Então, é assim, eu acho que você traz um outro mundo também, que é um mundo mais rizomático, né? Menos binário e mais rizomático. Essa necessidade de processamento eu achei muitíssimo interessante, que eu acho que é uma necessidade que eu vejo mesmo no psicodrama. Existe um movimento mesmo, né? De muitos psicodramatistas, da gente não ficar só no nosso fazer, que é muito fascinante, né? Tudo mais, mas da gente tentar também entender teoricamente as coisas que acontecem, né? Teorizar também, né? Então, eu achei bem legal, assim, né? Você tentar uma compreensão conceitual do que aconteceu, né? Você ter seguido, né, esse caminho aí, essa necessidade que você sente, que é uma necessidade que eu sinto também, né? Eu fiquei até pensando, o trabalho ele é limitado, né? Não dá para você escrever tudo o que aconteceu, mas eu fiquei afim também de duas coisas que eu fiquei afim de saber um pouco mais. Como que foram esses encontros de processamento, como que eles se deram, e também algumas cenas das multiplicações, como é que foram essas cenas, né? Eu fiquei afim de saber um pouquinho mais sobre isso, se você puder falar depois também, né? Bom, essa aliança do psicodrama assim com as forças de vida e forças criativas, né? Então acho que você traz essa dimensão da política. Realmente não dá para a gente é uma coisa que eu fico pensando, né? Que o psicodrama ele não dá para ele ser um psicodrama sem partido mesmo, né? Porque ainda mais se você pensar nesse mundo de hoje que a gente está vivendo, né? É um mundo de decomposição, né? É um mundo assim em ruínas, né? A gente vê o neoliberalismo, que eu estou lendo um livro muito interessante que chama Nas Ruínas do Neoliberalismo, né? E a filósofa, a autora, ela vai fazer ela vai construir para a gente uma ideia de que o fascismo, o pensamento de extrema direita, é tipo um filho monstruoso do neoliberalismo. Então, ela faz uma associação dos dois que eu achei bem interessante, né? Então, a gente está, por exemplo, agora a gente viu esse PL aí, né, que traz uma pena maior para menina grávida de um estupro do que para o próprio estuprador. Ou seja, a gente está vivendo um mundo de distopia muito grande, né, e de ruínas, de decomposição, né? E nesse tipo de mundo que a gente vive, o neoliberalismo, por exemplo, né, que vai atacando toda a ideia de justiça social, né? Tudo é financeirizado, né? Tudo é medido pelas leis do mercado, né? A vida toda fica reduzida a isso. E como que a gente não toma partido, né, de alguma coisa, né, nesse mundo todo, né? Então, eu acho que você coloca que o partido do psicodrama o psicodrama não é sem partido, que ele é aliado das forças de vida, das forças criativas, né? E não aliado das forças reacionárias, né, conservadoras, né? Então, achei isso aí bem interessante mesmo, gostei demais, né? É, ah, quando eu falei que eu fiquei curioso de saber um pouco das cenas multiplicadas, eu fiquei também muito curioso de saber de uma. Eu acho que é uma ressonância de uma participante, né? Que ela falou assim: ó, se é assim, vou virar mãe de santo. Eu queria saber o que rolou nessa hora também, fiquei curioso, né? Bom, essa ideia de brincar com as cenas eu achei muito interessante também, né? Quando você coloca a teoria dos papéis também eu achei legal. Assim, talvez eu só fiquei pensando, como você está trabalhando nessa ideia mais da esquizoanálise, né? Que inclusive tem um antiético, né?
quando você traz as teorias lá do papel paterno, papel materno e papel fraterno, alguma coisa assim, né? Não sei, me deu a impressão que volta um pouco para esse âmbito da família, né? É, não sei, né? Eu fiquei pensando que nessa hora talvez desencontrou um pouquinho dessa toda essa visão de mundo que você traz, né? É uma coisa que eu fiquei pensando assim mesmo, né? Eu gostei muito da aposta no caos como possibilidade criativa. Você me influenciou porque eu estava dando uma supervisão, ou intervisão, ou covisão, né, para os meus estudantes aqui que estão fazendo um projeto de extensão numa escola pública, e eles estão fazendo grupos lá com adolescentes, né, de escola pública, e tem hora que o grupo é um caos total, sabe? E aí, lendo você, eu falei, gente, vamos também não tentar eliminar o caos, não tentar dar ordem de uma forma de uma forma muito precipitada para aquele caos, né? Porque eu acho que talvez a ideia é sempre tentar colocar ordem nas coisas, né? Então, essa aposta no caos como possibilidade criativa me influenciou e eu até já coloquei lá para o pessoal também, né? Eu gostei dessa ideia do canto e da música, eu fiquei muito querendo saber o que você vai escrever depois sobre isso, né? Do Ritornello, eu fiquei super curioso mesmo, né? E o seu trabalho também, ele traz um pouco da reflexão do papel do diretor, né? Eu também me identifico com você um pouco nessa questão desse psicodrama bidimensional da tela aqui, né? De como que a gente, como diretor, interfere na cena. Eu sinto um pouco também, um pouco menos, não sei, de liberdade, né? Para fazer mais coisas, né? Para colocar meu corpo. Mas você até coloca também que isso pode ter sido uma certa dificuldade, mas também que isso possibilitou que o grupo fosse fazendo as cenas mais sozinho e que isso pareceu ser interessante também, né? Então, assim, acaba que o seu trabalho traz um pouco dessa reflexão do papel do diretor, né? Você traz a possibilidade de um diretor também ter uma direção mais suave, né? E mais um facilitador ali da cocriação do grupo, né? Eu até coloquei aqui, né? Um parteiro das criações grupais, alguma coisa assim, né? E eu achei bem interessante quando você traz a sua própria implicação de que esse trabalho te transformou também, né? Eu achei isso muito, muito bacana, né? Que ele trouxe transformações na sua própria visão de grupo, de papel de direção e de tudo mais, né? Realmente a gente nunca a gente sempre se transforma mesmo, né? E depois eu quero trocar figurinhas com você também, que eu estou estudando bastante o Bergson, eu estou gostando pra caramba, né? Eu acho assim, eu tô pensando, quando a gente pega esse pessoal aí, o Nietzsche, o Bergson, né? O Spinoza, que veio antes, né? A gente pensa. Eu sempre tive uma ideia de que o Moreno tinha uma criação mais existencialista, assim, né? Eu acho que ele tem mesmo, né? Um lado existencialista bem forte, mas ele também se aproxima bastante desses filósofos vitalistas, né? Até aquela frase do Moreno lá, né? Aqui jaz aquele que abriu as portas da psiquiatria e alegria, né? Então, acho que o Moreno, assim, o psicodrama, ele é uma aposta na produção da alegria, né? Mas da alegria nesse sentido é, de eu me aproximar mais do que o meu corpo pode, né? De eu poder me aproximar mais da minha potência, né? Apostando também na coletividade para isso, né? Então, eu fico pensando que o Moreno ele estaria inserido nessa perspectiva vitalista, né? Dos encontros que produzem vida e alegria e potência, né? Aí o seu trabalho reafirmou um pouco para mim essa percepção que eu venho pensando um pouco assim, né? Mas é isso, eu queria te dar parabéns, te agradecer demais de ter me chamado, né? E muito querendo conversar com você mais sobre as coisas que você está pesquisando e que eu também estou, e desejar que você continue fazendo psicodrama e escrevendo, que está dando muito certo. Né? É isso, obrigado. Deise, você acha que seria bom responder? Acho que seria bom Tá. ir respondendo um a um, né? Vou começar pelo lugar que acho que também me inquieta, Érico, que isso da família, da teoria de papéis, assim. É claro que, assim, tem um recorte, né? O Bustos tem uma trajetória também psicanalista, né? Assim, e quando ele escreve o Clusters, ele vai para esse lugar. E
E, de fato, eu fico nesse lugar de tipo assim, caraca, mas pensar nisso me ajuda, mas este lugar dessa família triangular, edipiana, pronto, vamos falar assim, Isso. não é nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, eu gosto muito, e eu lembro muito, assim, quando a gente discute isso, né? A gente discutia muito ali com a Delsa, a gente está falando muito dessas funções que as pessoas, né? Que as pessoas que atravessam a nossa vida vão nos ensinando, e não é só pai e mãe, mas são as pessoas que cuidaram da gente, são os nossos cuidadores. Então, quando eu acho que eu não eu lembro quando eu estava tentando explicar mais do que. Mas quando, por exemplo, eu estou dando aula de teoria de papéis e que eu levo clusters, eu falo assim: a gente sempre está falando dos cuidadores, né? Neste lugar. Porque se a gente olha, inclusive, para como está a dinâmica familiar hoje, e a gente olha assim: quem é que chega lá na clínica escola, criança, clínica escola que está precisando de suporte? São crianças que estão com a estrutura familiar, essa clássica, inexistente, assim. Quem são os cuidadores dessa criança? E o que essa criança está aprendendo nesse contrapapel dela? Então, eu fico nesse lugar muito ainda. A linguagem do Bustos, ela é muito família centrada, se a gente fosse olhar assim, mas eu acho que a reflexão dele ajuda a pensar mais nesse lugar do como eu aprendo neste contrapapel a partir dos cuidadores que fazem estas funções, do que centrado nesse lugar mais triangularizado que a psicanálise acaba fazendo. E no fundo, quando a gente olha a esquizoanálise, eu gosto muito de uma frase da Sueli, e como eu estou ali na PUC, eu fiz muita aula com o Peter, muita aula com a Sueli, né? Então, a Sueli sempre fala, eu não sou esquizoanalista, eu sou psicanalista, e ela sempre insiste em dizer isso. E aí eu acho muito interessante quando ela fala isso, porque é o lugar de como é que eu posso dizer, não é de uma releitura, mas é aquele lugar do criar um monstro antropofágico a partir da leitura da psicanálise. O que o Deleuze e Guattari foram tentando fazer ali foi assim, como é que eu falo sobre desejo sem ficar falando de pulsão? Como é que eu falo de inconsciente sem ficar chamando de inconsciente? Como é que eu trago isso e assim, vamos tirar esse Édipo Rei, digamos assim, dessa história? Vamos desmembrar um pouco isso, vamos fazer uma outra máquina pensante. Então, eu gosto muito de pensar nisso ali, que ela desloca neste lugar de pensar a psicanálise, porque assim, a psicanálise nos atravessa, né? Mesmo eu brinco com os meus alunos, quando a gente está falando de tele, não tem como não falar de tele se não falar de transferência. E falar no conceito de transferência da psicanálise, porque não é só por fazer uma mera oposição, né, ali quando o Moreno está falando, porque de fato a psicanálise é uma projeção, e o que o Moreno estava dizendo ali é que eu não estou na aposta da projeção, eu estou na aposta do encontro, eu estou numa outra aposta. Então, tem diálogos ali e que eu estou começando por aqui porque é um lugar em que eu fico sempre atenta nas palavras que eu estou falando, porque é isso, eu não quero fazer uma retomada à família de Piana, mas eu penso que é isso, o que a gente aprende no nosso contrapapel, né, com os nossos cuidadores, que os nossos cuidadores pode ser apenas minha avó, de repente. O que que eu, né? Como é que eu vou aprender? O que eu acho bonito no texto do Bustos, uma outra coisa que eu sempre falo, é que, como é um livro que fala sobre casais, ele está falando de amor o tempo inteiro. E eu acho isso também muito moreniano, assim, sabe? Falar de amor o tempo inteiro, assim. Ele está falando como é que a gente aprende a amar, né, nestas relações. Eu não escrevi isso, mas eu acho, assim, eu acho aquele texto muito isso. Então, é uma inquietação minha também, mas eu acho que é isso. São processos que, sei lá, quem sabe num outro momento eu não penso mais, coloco mais a esquizo ali nesse lugar. Quem sabe? Pode chegar um dia, né, de pensar nisso. Das outras coisas que você falou, assim, fala mais dos encontros do processamento. Era muito interessante, assim, porque eu tenho uma coisa com a multiplicação, eu não sei se o Pedro também tem.
eu não lembro direito das coisas que acontecem na multiplicação. Se eu não deixo gravado, eu não lembro, assim mesmo. Eu lembro da cena que dispara, mas o que se multiplica da cena, eu preciso retomar a gravação. Então, eu fazia isso, eu lia a sessão inteira e as próprias participantes iam dizendo: Nossa, eu tinha esquecido que a gente tinha falado isso. Nossa, eu tinha esquecido disso, porque eu acho que vai tão no. Tipo, ressoa e faz, não passa por um, sei lá, tô viajando aqui, não passa por um processo mais elaborativo. Eu não sei, eu tenho dificuldade de lembrar o que a gente multiplica quando eu tô fazendo, assim. Então, o processamento, ele foi um lugar de memorização mesmo, assim. Não de memorização, mas de um lugar mais de elaborativo até. Eu lembro de coisas assim, da supervisão ter ajudado, ter dado meio que coragem para uma das participantes a fazer uma sessão em grupo muito difícil para ela, e ela usou um dos elementos que entraram na cena, que foi o elefante branco, se a gente pode falar assim, né? Ela botou um elefante branco, simbolicamente um elefante branco no grupo, e ela trouxe depois no processamento. Gente, fiz um negócio muito doido, mas deu certo. E aí tinha a ver com essas experimentações aqui da multiplicação que a gente ia fazendo, né? Como eram muitos assim, quando eu abria as cenas, as meninas entravam muito assumindo os personagens, né? Uma virava, uma virava a terapeuta, depois virava a paciente, depois virava um familiar, depois, sei lá, virava uma outra coisa. Era sempre personagens que iam ocupando falas, assim. E às vezes eram falas que a gente ficava, eita, iam caindo insights, assim. Agora, se eu falar para você, se eu tenho lembranças concretas de coisas que foram faladas e ditas, eu não tenho. Eu tenho que pegar a transcrição ou as coisas que eu escrevi. Mas eu lembro, o que me marcou muito foi essa do elefante branco. De repente tinha um elefante branco na cena e que a própria fez, nossa, mas tem um elefante branco, a gente precisa falar desse elefante branco aqui. Então foi assim, é o que eu mais. A da Mãe de Santo tinha a ver uma coisa que era assim, no processamento a participante trouxe, né, o que era. Na vivência, ela foi uma das cenas voluntárias, mas a gente acabou não trabalhando. No processamento, ela trouxe. Era uma paciente que era do candomblé, do candomblé não, da Umbanda, mas que fazia muito esse lugar da terapia e o jogo com a espiritualidade, assim, sabe? Então ficava um lugar, assim, quase assim, mas calma. É uma coisa é outra, ou eu posso misturar, ou eu devo misturar, ou essa paciente está pedindo que eu misture, assim. Então, é esse lugar da espiritualidade meio misturada, digamos assim, né? E que a gente da ciência fica meio, e aí, né? O que eu acho que é o legal do psicodrama é a gente cria um personagem, sei lá, de repente o guia vira um personagem, por que não? E a gente pode conversar com o personagem, com o guia, a gente, né? Então, psicodrama tem esse lugar, mas a gente acabou não supervisionando esse trabalho em si. E deixa eu ver, acho que foi isso que eu anotei, né? Acho que foi isso, eu não sei. Teve alguma outra coisa que eu esqueci, mas que eu anotei, acho que isso. Não, tá ótimo. Obrigado, Deise, tá ótimo. Obrigadão. Obrigada. Legal. Seguimos com a Delsa? Ok, posso ir? Sim, faz favor. Então, vamos lá. Bom, estou super emocionada para variar, né? Como sempre, mas bom, primeiramente porque a minha história com a Deise é bem antiga e eu me dei conta assim que eu acho que eu fui uma das primeiras supervisoras da Deise. Então, estar aqui hoje fazendo parte da banca da defesa dela do trabalho para se credenciar como supervisora,
além de me honrar muito, de ficar muito grata, é uma alegria enorme, né, de ver assim quase que entre aspas uma filha, né, crescendo, né, uma filha virando adulta, sei lá, não sei como nominar isso, né, especialmente depois de ler e reler o seu trabalho, né? Então, eu vou falar fundamentalmente das ressonâncias do seu trabalho em mim. Muitas das coisas que o Érico falou, eu falaria, inclusive do livro que eu também li, O Monstro que Vos Fala. Então, algumas coisas eu nem vou falar, porque eu repetiria muito o que o Érico falou. Mas eu vou começar situando, acho que a maioria das pessoas aqui me conhece, mas eu vou começar falando quem sou eu, me contextualizando quem sou eu. Eu sou uma mulher cis, de 70 anos, viúva, psicóloga clínica há 40 e poucos anos, né? Que fui criada no sistema, quer dizer, fui formada no sistema de árvore com raiz, que nunca tinha pensado em rizoma até alguns anos atrás, que no meu CID homossexualidade constava com um código, né? Tinha um número para o CID como homossexualidade, quer dizer, eu sou de uma geração de clínicos que tinha uma visão de mundo é, muito focado na psicopatologia, numa clínica de um determinado jeito, e que foi tendo, naturalmente, como tudo na vida, foi tendo se transformar ao longo da sua prática com seus clientes, aprendendo, né, a se adaptar ao novo mundo, à nova realidade, etc. E tal. E o meu papel de terapeuta foi formado fundamentalmente através do grupo autodirigido com o Dr. Bustos, né? Então, quando eu era supervisora da Daisy, eu era uma supervisora tradicional clássica, em que eu tinha um saber, vamos dizer assim, era um grupinho e a gente discutia os casos no modelo bem convencional da época, vamos dizer assim, completamente diferente desse modelo que ela nos traz hoje, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que, na época que eu fazia grupo autodirigido, foi é um grupo muito importante na minha vida, são irmãos, né, para mim, foram as pessoas que efetivamente me permitiram eu me titular uma diretora de psicodrama, que foi ali, a partir das vivências, das direções naquele grupo, e que eu realmente pude me acreditar como diretora. Nós tínhamos uma grande questão que era: alguém era escolhido para dirigir, e quando as outras pessoas ficavam ali em cócegas, porque cada um tinha um caminho, né? Cada um tinha um caminho na sua cabeça da direção para onde devia ir aquela meditação. E a gente não podia falar, porque quem estava dirigindo era o coleguinha. E a gente ficava meio agoniado querendo ajudar e não podia ajudar, porque não era conveniente, quer dizer, não era conveniente, não era adequado ajudar o pobre do colega, mas cada um achava que tinha solução para o colega. E aí vem a multiplicação dramática e mostra uma outra realidade, uma outra possibilidade grandiosa, onde cada um pode entrar, intervir e mostrar uma nova versão da coisa, né? O que é muito genial, né? Então, eu fiquei lendo o trabalho e me lembrando da quantidade de vezes que a gente ficou angustiado de ver cenas, não poder intervir, né? Lógico, sempre as cenas acabavam dando em algum lugar, davam certo ou não davam certo. Às vezes o Busto tinha de entrar e dar uma solução para a cena, sei lá o que fosse. Mas, assim, aí eu lendo o seu trabalho e pensando, eu falei, meu Deus, por que a gente não descobriu isso lá atrás, há 30 anos, 25 anos, sei lá, 20 e tantos anos? Teria sido bem mais fácil para a gente, né? Então, isso, eu fiquei pensando muito nisso, né? Quer dizer, achei muito, muito legal, e aí eu fui lendo seu trabalho com essas ressonâncias em mim, como é muito mais múltiplo, quando é muito mais, eu vou dizer, horizontal nesse sentido,
de que eu não estou no lugar, mesmo como supervisora, eu não estou no lugar de um poder que eu tenho de dar conta. Todos podemos dar conta, né? E aí eu fui caminhando na leitura e fui entendendo o seu movimento, entendendo a sua construção, e aí eu fui vendo você, as partes do seu rizoma, quer dizer, os pontinhos dos fios, você passeando por Nafá, pela Romanha, achei genial a ideia de você fazer o processamento, até por se tratar de uma supervisão, porque eu também acho que, considerando que era uma supervisão, que é preciso pensar um pouco nessa ação, nesse fazer. Eu acho que não dá para só ter a ação, a gente precisa, muitas vezes, no psicodrama, refletir sobre o que foi feito, entender por que a gente fez ou deixou de fazer, enfim. Então, achei muito bom, muito legal a sua intuição, sacada, sei lá que nome que dá isso, mas assim, de você ter combinado as 4 sessões, sei lá, os 4 encontros de multiplicação e os 4 de processamento, deve ter ajudado muito as suas supervisionandas, e a você também, porque aí dá para a gente ir elaborando, né, as coisas, e passando pela teoria de papéis, por todas essas reflexões, juntando todos esses conhecimentos, né, que, como disse o Érico, foi me deixando curiosa, com vontade de saber mais, e aí eu dizia, mas ela diz aqui que não vai falar disso aqui nesse trabalho, eu, cacete, mas aí onde está o outro trabalho que eu vou ler o resto? Onde está? Onde tem mais, né? Então, eu fiquei que nem o Érico, então, aonde que está? Escreve logo que eu quero ler o resto, eu quero saber mais. Né? O trabalho está muito legal, gostei muito. Fiquei muito feliz de você ter citado a teoria de papéis, a teoria do cluster. Concordo com você, o Bush nominou paterno, materno, mas a questão não é essa. A questão é a necessidade, o tipo de vínculo e a necessidade, a dependência, o tipo de sentimento de necessidade que constitui o ser humano, né? Quer dizer, que é isso, o ser humano precisa de um acolhimento, precisa de conquistar autonomia e precisa desse vínculo mais fraterno, de se sentir igual, e que você coloca bem, quer dizer, um bom psicólogo, um bom diretor, um bom terapeuta precisa, no acolhimento com o seu cliente, saber dar a ele, estar nesse papel de terapeuta, podendo proporcionar a ele o que ele precisa daquele determinado momento que você colocou no trabalho, né? Então, eu achei isso muito interessante, gostei de saber, porque, como eu trabalho muito com cluster, estudei muito tema, etc. e tal, fiquei feliz, né? E também gostei muito de você ter feito bastante reflexão sobre, não só. Achei muito interessante os casos, primeiro, os casos que apareceram, né? Quer dizer, que apareceram casos. Eu digo assim, alguns bastante difíceis. Você falou, não sei se eram porque eram pessoas mais novas, né, não tão experientes. Eu acho que não. Acho que não. Acho que são casos que apareceriam mesmo com pessoas mais experientes, porque são casos que nos impactam, né? Quer dizer, tanto o primeiro caso do moço que olha e que fica coçando o saco, quanto da moça que está o tempo todo com o fone de ouvido, tanto a história da escola, porque aí uma. Quer dizer, tem um conflito, que a moça tinha um relacionamento com um rapaz que teve a situação de violência na escola, que provocou. São casos muito delicados e que a gente acaba, muitas vezes, não sabendo, mesmo na clínica privada, não sabendo muito por onde ir. Quer dizer, qual é o meu lugar, qual é o meu papel aqui, né? Quer dizer, qual é o meu papel aqui? Aí, como o Érica bem falou, como é difícil, muitas vezes, a gente se colocar politicamente diante de uma pessoa que a gente atende, né? Porque se eu atendo uma pessoa que é muito um bolsonarista, por exemplo, como é complicado isso para a gente, ou que tem valores muito, sei lá,
sei lá, muito diferentes dos nossos, né? E que a gente tem que fazer um exercício muito grande para exercer assim, esse papel de ajuda, sem julgar, sem avaliar. Então, eu fiquei pensando muito também nessa questão institucional, social, ética, que o nosso trabalho, eu trabalho fundamentalmente com clínica privada, eu trabalho nisso há muitos anos, mas isso não me exime de estar envolvida nessas questões. Por mais que a gente pense que não, a gente está envolvido também com essas questões institucionais, éticas, sociais. A gente tem uma realidade política que nos cerca e que ela entra dentro do consultório, que a gente a gente queira ou não. Então, a gente precisa refletir isso, e se rever o tempo todo, né? Quer dizer, eu fiquei pensando o quanto que a gente se revê, o quanto que a gente aprende com nossos pacientes, aprende e fica refletindo sobre nós mesmos, né? Quer dizer, o que eu faria numa situação dessa, como eu lido com determinada situação. Quer dizer, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm uma vida sexual bastante diferente do convencional, se a gente pode dizer assim, né? E aí eu tive de estudar um pouco mais para entender melhor esse desejo dele, que é um pouco, quer dizer, que não é o que eu estava acostumada a ouvir no dia a dia, né? Eu atendo pessoas que têm uma orientação X, ele tem X, Y e Z, e eu tive de me trabalhar para falar, e por que não, né? Por que eu tenho de achar que tem que ser ou X, ou Y, ou Z? Não pode ser X, Y, Z e W, vai? Então, o que torna a nossa profissão uma coisa muito rica, mas que nos obriga também a gente a se questionar o tempo todo. E eu achei muito legal que você também, o tempo todo, questiona o seu papel no trabalho. Você o tempo todo também faz uma reflexão sobre a sua atuação aqui, com as supervisionandas, com o seu saber. Será que, né, quer dizer, com a conduta que você teve, etc. Então, o tempo todo você está também se perguntando, não se perguntando, mas refletindo sobre a sua ação, o seu papel, o que é uma coisa super importante e que aponta, quer dizer, a seriedade do seu trabalho, né? Quer dizer, acho que você, eu sei que você é uma pessoa super séria, já sei de longa data, mas que fica refletida na sua escrita. É isso que eu acho importante. Logicamente, quem lê o seu trabalho fica muito curioso com as coisas que você, vamos dizer, insinua, mas não como se aqui na apresentação você fala, estou estudando isso, estou pensando naquilo, né? E aí fica com essa vontade do quero mais, mas, né, e que vai ficar para depois, né? E aí eu fiquei pensando aqui que se a ideia do trabalho, porque eu li o trabalho pensando assim, este trabalho é um trabalho para credenciamento de supervisor, quer dizer, eu tenho de analisar a competência dessa pessoa para supervisionar, para dar supervisão para outras pessoas, né? Quer dizer, o objetivo é esse, né? Quer dizer, objetivo absolutamente, plenamente alcançado, não que eu tivesse nenhuma dúvida disso, mas eu estava analisando a escrita do trabalho, porque alguém lá, outras pessoas vão analisar, vão olhar esse trabalho, não sou só eu, né, como banca, né? Então, eu gostaria de te parabenizar, o trabalho está super legal, está bem escrito, tem uns errinhos de digitação, que você podia corrigir antes de mandar lá para a Febrab, mas... deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Eu achei interessante também a sua reflexão com relação... Concordo com o Eric a respeito da... Eu acho que para todos nós é muito diferente dirigir presencialmente do online. Eu mesma na pandemia, eu parei, acho que um mês de atender presencialmente e logo depois eu voltei, porque eu tenho um consultório sozinha
sem secretária, com muito álcool, com todo cuidado, mas eu não parei de atender presencialmente, eu continuei atendendo um a um, com intervalo entre um e outro, eu fazia um presencial, um online, mas não deixei de atender porque eu ainda sou da turma que gosta do presencial. Atendo online, porque não tem outro jeito, mas porque para mim é completamente diferente e muitas vezes eu não sei o que fazer no online em termos de dramatização. A gente tenta, mas não é a mesma coisa, a pessoa dispersa, de vez em quando passa uma criança, de vez em quando, sei lá, acontece não sei o quê, tem um que faz no carro, a outra faz na casa no banheiro, a sessão. É muito diferente, então eu acho que quando você fala que fez com um grupo de alunos e tal, e que percebe que é diferente, eu acho que para todos nós, quer dizer, não pode ter alguém até que se sinta mais à vontade no online, não estou dizendo que não, mas eu acho que muito de nós é, 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 é menos criativo e menos espontâneo no online. Eu acho isso que é importante. E também gostei de você refletir sobre essa tendência que a gente tem de achar que, como diretor, tem de estar intervindo, parando a cena, cortando, etc. E quando você percebeu que falou, não, ainda mais na multiplicação dramática, eu posso deixar e parar de intervir e deixar que elas mesmo vão, né? Quer dizer, que às vezes é muito difícil porque a gente se cobra, né? A gente quer ter uma ação, e aí você percebeu que não é tão necessário, porque eu acho que é uma coisa que realmente acontece com todos nós e que achei muito positivo num trabalho ter essa reflexão e essa honestidade, essa verdade sua de você ter se colocado colocado você no trabalho. Isso eu gosto disso. Eu acho importante que não seja como o Eric falou, uma escrita formal, muito acadêmica, muito assim só científica. Eu gosto, né? Eu particularmente gosto. E eu é, queria te dizer o seguinte, que desde que eu li, e você falou da coisa do vibrátil e da música, eu fiquei com uma música na cabeça. Eu achei que ela não era adequada pelo nome da música, mas eu falei, não, eu vou ter de falar da música, porque ela está na minha cabeça até o momento. Eu li o trabalho, falou da música, da importância da música, e está ressoando aqui na minha cabeça o epitáfio dos Titãs. O tempo todo está na minha cabeça. Talvez pela minha idade, talvez pela nossa história, porque eu fiquei pensando assim, como é bom ver você com esse tamanho todo, com essa conquista maravilhosa, eu aprendendo com você. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que, quer dizer, não é só a nossa profissão, mas que bom que a nossa profissão permite isso, ver você ter desabrochado tão lindamente. Então, eu pensei nessa música não porque o nome é muito feio, não é muito feio, né? Não, desconecta do nome, mas pensando nessa coisa de que eu queria ter amado mais, vivido mais, ter visto, quer dizer, eu quero coisas boas, eu não queria, eu continuo querendo, quero mais, né? Então, quero mais trabalhos, mais produção, e quero saber mais. Tá? Quero saber mais dos seus saberes para aprender mais com você, tá bom? Parabéns. Ai, obrigada, Delsa. E eu acho Imagina. que esta música, acho que ela tá, se eu pegar nas Eu transcrições, tenho até aqui. essa música, ela foi uma vez em algumas dessas notificações. É que é isso, gente, é muito doido, assim, eu não consigo lembrar exatamente as notificações. Eu tenho uma memória muito rizomática disso, né? Aí quando eu leio, eu faço, nossa, é verdade, olha, isso aconteceu. Mas eu sei que Epitáfio é uma música que volta e meia, e é uma música bonita. Eu gosto de Titãs, eu sou de 80, É. cresci com os Titãs. Então eu gosto muito dessa E música. deixa o acaso vai prover, vai Exato. Enquanto eu andar distraído, o andar. acaso vai enquanto Exatamente. eu andar.
Ai, É, nossa, eu também me emociono muito, porque sim, você foi minha primeira supervisora desde quando eu comecei, acho que desde que eu comecei a fazer a formação, eu, chegada de Aracaju, sem rede, fazendo psicodrama, eu fui fazer psicodrama logo no ano seguinte que eu morei em é, então eu não tinha muita rede, e aí eu comecei a atender na SOPSP, e parte do atendimento na SOPSP era fazer supervisão com um dos supervisores da SOPSP, e você foi a minha supervisora mesmo, você foi a minha primeira. E te digo mais, eu tenho uma paciente hoje comigo que foi você que me indicou nesta época, e ela está comigo até hoje, assim, então olha, então, sim, tem um lugar aqui, me sinto muito honrada de escutar as coisas que você falou, e acho que a gente constrói juntos esse processo, né? Estamos juntos sim, sim, ainda em outros papéis, em outros lugares, mas sim. por isso que eu fiquei muito feliz, assim, de você ter topado, assim, tipo, eu falei pro Pedro, né? Eu acho que a primeira pessoa que eu quero convidar é a Deus, porque ela foi minha supervisora. Eu quero que ela esteja nesse momento aqui comigo. E é Que isso, bom. obrigada. Uhum. Parabéns. Eu gostaria de ouvir a música, depois a gente vai ouvir, no final a gente escuta. Ah, eu não sei se botando no celular dá para escutar, não. Dá, só colocar aí. Mas depois no Tem final que a gente coloca. colocar, Tá, tá, tem que colocar tá bom. no Spotify, mas tem como botar. Sim. Bom, eu vou falar aqui um pouco, espera um pouquinho só, deixa eu me destacar aqui. Espera aí. Onde que eu estou aqui? Ah, Peraí, aqui. Denise! E a Marília tá aí, Tamires, não tinha visto. Bom, olha, é um imenso prazer estar aqui. Um imenso prazer. É, conheço a Deise há muito tempo, desde a primeira supervisão com a Delcia, eu também acompanhei ela desde lá, conheço ela há muito tempo. E venho acompanhando a, a produção dela e os trabalhos dela de Tá graduação quase dentro do acabando. dentro de graduação dentro do psicodrama e também nas graduações acadêmicas dela, né? Então, desde o início do mestrado e o doutorado, e acompanhei bastante, com bastante interesse, aprendi muito, aprendi muito. Se o Pavlovsky Kessel fala assim, eu era deleuziano e não sabia. Eu também era um pouco, eu sabia um pouco, mas não sabia direito o que que era. As discussões com a Daisy e as conversas com ela foi me tornando mais deleuziano, foi me tornando mais esquizoanalítico, se é que existe alguma coisa desse tipo, né? Ah, eu lembro desse psicodrama público que a Daisy se refere no COGEAI, uma direção que foi feita lá no COGEAI, né? E me lembro que ela veio perguntar para mim e eu falei, não, realmente tem alguma coisa a ver. E alguma coisa aconteceu ali que a gente começou a trocar mais figurinhas. E as figurinhas que troquei com ela, aprendi bastante, aprendi muito. E venho aprendendo. E no grupo de estudo, por exemplo, que a gente fez junto, que ela participou, sobre multiplicação dramática, ela trazia sistematicamente muitas contribuições das visões do mestrado dela na época que ela estava fazendo e das visões dos diversos cursos que ela estava fazendo na PUC. E era extremamente rico, muito, muito potente. Particularmente, eu gostaria de destacar um acompanhamento que eu fiz com a Daisy, de um trabalho que ela fez quando ela era gestora de uma residência. E ela trabalhava como gestora e fazia, de certa maneira, uma intervenção de multiplicação dramática com a equipe que trabalhava com ela. E era muito interessante, muito interessante.
ser gestora e, ao mesmo tempo, fazer uma certa intervenção com o grupo que ela trabalha. Era numa residência ligada ao SUS, no ABC aqui de São Paulo, né? Enfim, eu acho que esse trabalho condensa toda essa trajetória, que vem já de alguns anos, né? E se constitui numa importante contribuição de discutir alguns conceitos, uma articulação do psicodrama com alguns conceitos, como o de rizoma ou de multiplicidade, que ela destaca nesse trabalho, corpo vibrátil, inconsciente produtivo, o desassujeitar, que ela cita também no trabalho dela, que eu acho que é bastante interessante. Eu queria comentar um pouco também a respeito de essa questão do trabalho online e do trabalho presencial. O trabalho online é sempre difícil para todo mundo, é sempre complicado. A gente tem que se reinventar, né? Todo mundo teve que se reinventar sendo online. E ainda hoje não vai embora, o trabalho online não vai embora, ele veio para ficar. E o corpo vibrátil do trabalho online é diferente. Uhum. O co-corpo, o co-corpo vibrátil no trabalho online é totalmente diferente. E eu acho que uma parte vem pela precariedade que se tornou tão evidente com o avanço do neoliberalismo e que fez a gente, está fazendo a gente entrar num beco sem saída de várias questões. Questões climáticas, questões da pandemia, questões que diz respeito ao trabalho. Estão fazendo a gente entrar num beco sem saída, onde o corpo fica muito eclipsado. Então, esse conceito de corpo vibrátil, eu acho que é extremamente importante para o psicodrama e como que a gente pode trabalhar com ele. Desde você tem uma carreira acadêmica junto. Tem uma carreira no psicodrama, tem uma carreira acadêmica e fez uma carreira no serviço público também, né? E tem uma carreira em clínica privada também, aqui. E passou por tudo isso. Eu acho que eu gostaria de ouvir de você, não só de você, de outras pessoas aqui presentes, mas particularmente de você, como é que você pensa o futuro do psicodrama? Uhum. Como você pensa o futuro do psicodrama nesse momento que a gente está vivendo, que é tão sem futuro? É tão. Até a década de 80, 70, a geração tinha futuro, gerações todas tinham futuro. Falavam, vai ser melhor, vai ser melhor. De 2000 e pouco para cá, Ninguém sabe. Uhum. ah, as gerações já olham e falam, não, não tem futuro. Não é à toa que existe uma grande parte de pessoas que preferem não ter filhos. Não é à toa isso, no mundo inteiro acontecendo, né? Então, eu acho que talvez a gente possa conversar um pouco, aproveitar seu trabalho e conversar um pouco, já que o trabalho que você fala tem um componente ético, político e estético bastante importante, e você ressalta isso no seu trabalho, né? Talvez a gente possa aproveitar para a gente poder conversar um pouco, como é que a gente pensa a respeito do futuro, não só futuro nosso, nossos filhos e de nosso, como também o futuro do psicodrama. O que é possível a gente vislumbrar a partir disto? Ah, até a década de 90, eu também estudei com Bustos e com os grupos autodirigidos dele.
Da década de 90 para cá, eu fiquei mais seguindo a linha da multiplicação dramática e do Kessel e Pavlovsky, que foram grandes pessoas assim na minha vida, onde aprendi muito com os seus textos e com as pequenas discussões que a gente chegou a ter, pequenas vivências que a gente chegou a ter. Essa questão dos clusters, eu acho que é um conceito extremamente rico. Só um parênteses: a multiplicação dramática surgiu na década de 60, 70 e era muito em contraposição à psicanálise da época. Contraposição a uma psicanálise, vamos dizer, que a gente poderia resumir muito aqui, muito sistematicamente, aparecia, vamos dizer, a família edipiana aparecia muito centrada e muito amarrada e muito sem saída. É como se os clusters fossem vamos dizer, a solução para tudo, a solucionática da terapia seria fechada dentro do clusters. A psicanálise de lá para cá mudou muito. A multiplicação dramática também mudou muito de lá para cá. Muito do que a gente trabalha hoje em dia é outro cluster que a gente trabalha, é outra maneira de ver. Bom, mas isso é só um comentário a respeito de uma discussão que ficou uh, bastante intensa aqui entre nós. E era isso, Daisy, que queria falar para você. Quero acompanhar a sua produção. Acho que a questão da música é muito interessante, muito interessante. Eu gosto muito de botar música nos trabalhos e acho que ainda quero acompanhar muito os seus trabalhos outros e ver como é que você vai desenvolver isto. Eu venho aprendendo e acho que vou continuar aprendendo muito com você. Um grande abraço. Que honra, Pedro. Sim, Pedro vem me acompanhando desde muito tempo mesmo. Assim, nem sei, assim, eu sei a minha primeira lembrança desse ato. Eu lembro do nome do negócio, é esse nível de impacto que tem Caminhos da Saúde. E aí nisso eu vou tentar, porque obviamente quem sou eu para dizer qual é o futuro do psicodrama, né? Ser muito moreniano falar isso nesse lugar megalomaníaco dele. Mas eu vou fazer o seguinte, está muito quente em mim a dramatização que eu fiz lá no Tucarena. Eu vou assim, vou contar essa história aqui. Eu dou aula de psicodrama na PUC, né? A disciplina de psicodrama é só um semestre no segundo ano da formação. Pode ser no primeiro ou no segundo semestre. Não tem psicodrama 2, é psicodrama 1. E aí a gente tentando fazer que o pessoal pelo menos entenda mais ou menos o que é o psicodrama em 17 aulas, sendo que uma é uma semana de integração e 2 aulas norma nova, extensão. Então, em 15 aulas, e seminário, aí tem que ter seminário, né? Tudo aqueles negócios de universidade tem que ensinar o que é psicodrama. E o que que eu vejo assim, né? E aí, né? E aí, reforçando isso que o Pedro falou, essa coisa do neoliberalismo, que aí eu entro assim na universidade, neste lugar de professora, e aí eu entro, e aí o que me choca, quando eu entro no quinto ano, que eu entrei no núcleo de crises, no lugar da minha orientadora, né, Cris Vicentim, quando ela sai da PUC e vai para a USP, eu acabo assumindo esse trabalho dela, que é o núcleo de crises, que ela dá supervisão. E aí eu encontro estudantes e que tiveram uma formação inteira só no lugar individual. Atendimento individual, em set, fechado, pandemia, internet, online, celular. E você vê que eles não conseguem fazer isso aqui, sabe? Expandir, não conseguem ir para o corpo mesmo a coisa. E aí a gente volta para o presencial e assim, o psicodrama na PUC deu uma caída muito grande. A gente não consegue fazer mais núcleo de quinto ano há 4 anos.
Não tem aluno suficiente que queira estudar psicodrama dentro da universidade. Isso não é à toa. Tem uma trajetória dentro da universidade disso, mas é uma trajetória também neoliberal da psicologia, né? E aí, quando eu estou na clínica, e eu faço triagem na clínica também, e eu faço triagem em grupo, e todo mundo fica, mas como você faz triagem em grupo? Eu também não sei como é que eu faço, mas rola, né? Rola, tá todo mundo lá, 4 sessões, as pessoas vão, eu faço átomo social. Eu sou meio doida mesmo, mas eu acho que eu acredito no grupo. Eu acredito muito nesse espaço. Mas tem uma formação ali da psicologia muito neste lugar do atendimento individual, setting, clínico, fechado, tá? E aí eles se encantam com a social, porque a social quebra isso. Então parece que tem uma dicotomia dentro da universidade que é assim, ou você é da social ou você é da clínica. Isso aqui, e aí eu fico o tempo todo dizendo, não, gente, o negócio é junto. Por isso que eu faço questão, quando eu abro a apresentação e digo que é clínico institucional sempre, não tem, a instituição está em nós. Por que eu estou dizendo isso? E aí a gente, né, por estar neste lugar meio decaindo, a gente começou a fazer um movimento de também trazer mais vida de psicodrama dentro da PUC. E aí a gente fez na semana de integração, eu convidei a Cassiana para dirigir presencialmente. 78 pessoas. Sim, a sala estava tão quente que estava todo mundo pingando dentro da sala. Olha a vontade das pessoas de conhecerem o negócio deslocado da sala de aula, deslocado do online, assim. Qual é a maior queixa dos meus alunos? Que eles têm que participar de um psicodrama público e fazer um processamento. Qual é a maior queixa deles? Mas só tem online? Não é, professor, só tem online? Não tem nenhum, não tem nenhum. Então vamos fazer. Então a gente fez lá o da semana de integração. 78 pessoas, tadinha da Cassiana. Bichinha ficou perdida, assim, tinha muita gente na sala. E aí, por que que eu vou falar do Tucarena? Quando a gente vai no Tucarena, era Revolução Criadora o título do evento. Aí, deixa eu fazer só um evento. Era um evento da FEBRAP, que o diretor, ele ia fazer umas coisas nas universidades, e quando ele falou que tinha possibilidade de ir para a PUC, ele fez, a gente vai no Tucarena, fazer esse negócio no Tucarena. Era a vontade do diretor, o diretor queria muito, e Marília está aqui, ela saiu, eu vi que ela saiu, mas a Marília, deusa nossa, né, toda a vida, né, conhece a PUC virada do avesso, conseguiu todos os trâmites para a gente passar uma diária no Tucarena. E aí, quando chegou, aí a Marília fez: Você dirige? Eu falei: Dirijo, né? Vamos lá, né? E aí, eu vou fazer uma explicação dramática. E o título era: Que futuro? Não, Nosso Futuro Profissional, né? E aí eu comparando a falar, puta merda, como é que eu vou aquecer esse povo para fazer uma cena de futuro profissional, né? Eu tô aqui, né? Meu Deus, como é que eu faço isso? Aí no meio do negócio, um pouquinho, ela me traz uma corda gigantesca. Ah, eu trouxe uma corda. Porque se você quiser dividir passado, presente e futuro no meio do palco, joga essa corda. Eu falei, vou colocar essa corda, essas coisas, né, que a gente inventa na hora, né? Vou fazer essa corda. E aí, botei a corda no meio do palco e falei, olha, vamos aqui aquecendo, vamos pensar aqui no futuro, quais são os nossos sonhos, o que queremos. Tem um lugar profissão, mas vamos pensar nos sonhos, nos desejos, não sei o quê. Se alguém tem alguma coisa do passado que acha que precisa cuidar do passado para pensar o futuro, fica desse lado. Quem acha que está no presente, é uma coisa do presente, fica aqui no meio em cima da corda. Quem já quer olhar aqui o futuro, sonho, não sei o que, aí o povo se dividiu, se misturou, tarará, faço tudo aquilo. Cena disparadora, era uma cena disparadora do presente, uma aluna que diz que a cena dela era, o gesto dela era assim, e ela gritando, e o título dela era algo tipo, eu não vou dar conta. E aí a gente monta a cena, e aí a cena dela é ela fazendo um trabalho de neuro, com o namorado buzinando, a mãe buzinando,
E aí eu faço, porque eu acompanho eles há muito tempo, eu fiz, então vamos botar todas as disciplinas do semestre. Eles têm 11 disciplinas no semestre. Aí fui chamando, quem quer ser neuro? Aí vinha a pessoa do neuro, quem vinha não sei o quê. Aí a gente tumultuou a mesa dela e todo mundo falava ao mesmo tempo. E era sufocante tudo aquilo que ela estava vivendo. E aí a gente foi multiplicando. Estava tão intenso isso nos alunos que a gente não, Pedro, a gente não saiu da cena. A gente roubou a cena dela e ficamos na cena dela. A gente não conseguiu fazer nenhuma outra cena que não era este lugar do barulho, desse lugar de ter tanta coisa, de estar tão tumultuado, de a sensação de não dar conta, de e aí, quando a gente abre para o compartilhamento, e aí eu tento fazer um link, né? Assim, como é que a gente vai conseguir pensar no futuro se tem tanto barulho no nosso presente? Como? Tá muito barulhento. E de fato tá. Se você fala assim, e aí o que que eu penso do psicodrama nisso? Porque aí eu vejo nos alunos uma coisa que eu acho que é fantástico. Quando eles entram na cena e eles dramatizam, eles falam: Nossa, eu comecei a sentir meu corpo, eu estava cansada. Né? Consegue botar para fora, né? A dramatização vai no corpo. Sabe quando eu vejo os trabalhos do Nafaneta, eu acho que tem uma coisa que ele lá no Descolonizando o Imaginário, ele já cantava essa bola. É sobre o corpo. Psicodrama é sobre o corpo o tempo inteiro. E eu vejo isso nos alunos. Os alunos estão aqui, tipo, aí chega na aula de psicodrama, vai fazer teatro. E aí eles se divertem, eles brincam. E aí eu fui fazer, os meninos no seminário foram fazer, como é aquele jogo lá do naufrágio, mas virou uma piada o naufrágio, sim. Foi assim, foi cômico, porque é a forma de elaborar esse barulho que eles estão. Então, quando eu penso qual é o futuro do psicodrama, sinceramente, não sei do psicodrama, mas eu acho que para a gente, quanto psicólogo, é o corpo. Meus pacientes não querem voltar para o presencial, mas o que é que eu estou começando a experimentar? Aquele paciente que eu sinto que eu. Sabe aquele paciente que eu faço assim, puxa, se eu tivesse no presencial, eu me levantava da cadeira e levanta, vamos. Eu faço, vamos fazer uma sessão de 1h30 próxima semana no consultório? Não é voltar para o presencial, mas aquela próxima semana a gente vai fazer uma sessão presencial. Bora? Aí acho estranho, não sei o que, a gente organiza uma sexta-feira, liberei minha sexta-feira, é um horário, a gente negocia, tal, faz a sessão e a terapia muda completamente. Uma sessão com o corpo. Uma sessão. Não precisa, assim, não é que precisa, é mais legal se tiver toda a sessão. Mas acessar o corpo, sair desse quadrado. Então, eu acho que é pelo corpo. Eu não sei dizer mais do que isso, mas eu vejo nos alunos que quando eles acessam o corpo e assim, quando eles encontram um lugar para falar do que eles estão sentindo, putz, é outro lugar, assim. Eu acho que as outras abordagens não fazem isso. Fica muito no cabeção. Ai, que, né, fica muito cabeção e a gente vai para um lugar que é muito mais simples. Simples, muito entre aspas, porque é muito mais complexo, né? Não é tão simples assim, muito mais complexo. Mas eu apostaria isso, assim, contei essa historinha aí gigantesca, mas um pouco para dizer assim, a minha experiência como professora, eu tenho acreditado que essa geração que tá entrando, ela está carente de corpo, e quando ela encontra lugares onde ela ressoa o corpo, elas estão engatando. Então, eu acho que a gente vai ter uma. Eu acredito que a gente vai ter uma virada. Não vai ser agora. Não acho que vai ser agora. Acho que a gente vai precisar encontrar um pouco o fundo do poço, infelizmente.
para tentar ser criativo. Sabe essa coisa do caos que o Érico falou? Assim, ele vai precisar encontrar um pouco mais de caos para começar a ser mais criativo no processo. É, falei para cacete agora. Legal. Obrigado, Deise. Vamos abrir a palavra um pouco para se alguém do grupo queira falar, comentar também. Ó, eu queria só dizer que Karen Mirella é uma daquelas pessoas que estavam na foto de Sergipe. Psicodramatista maravilhosa também, lá de Sergipe. Isso aqui é isso. Beisoca, há 22 anos, orgulhosa de você. Parabéns, querida. Uma delícia ficar lhe ouvindo. Estou aprendendo aqui muita coisa também. Você ainda está em Sergipe, Karen? Para me ouvir. Opa! Sim, sim, estou aqui. Porque ainda estou aqui. Não, porque ela não está mais. Botei, não. Karen, Eu ia Karen é perguntar provinciana. como é que está o psicodrama aí em Sergipe. Não, só... Karen é provinciana, raiz. É, meu Deus. Raiz, Não, raiz é que eu ia perguntar profício. como é que está o movimento psicodramático aí em Sergipe. Eu sei Olha, o da... pessoal está vindo para cá, viu? Já tem gente de São Paulo querendo morar para cá. Nós ainda estamos Venham, aqui. ainda estamos aí. Venham, por favor, se quiserem fazer uma excursão. Mas eu acho uma coisa importante dizer, tem um movimento em Sergipe de psicodrama muito forte. E é uma coisa que eu acho muito interessante, que quase todas as minhas amigas que são psicodramatistas têm grupo presencial. Sim, então é um lugar muito interessante para a gente for pensar assim, né, qual o futuro do psicodrama. Não sei, eu acho que a Cibele Cibele é um amor de pessoa, assim, já começa por aí, mas eu acho que a Cibele tem feito um movimento de construção coletiva do espaço do psicodrama muito bonito, assim, mesmo. Eu vejo porque eu acompanho de tabela, assim, né? Mas acho que tem uma coisa muito forte em Sergipe, assim. Ok. Ah, acho que a gente está chegando no fim. Se alguém quiser usar a palavra para falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Para sempre. A banca vai assinar a ata e acho que ela vai dar a nota. Ao assinar a ata, tem nota. Não sei mais como é que está sendo esse negócio. Acho que não. Acho que não tem nota, é só aprovado ou não É aprovado, ou aprovado. Ah, é. Sim. ressalvas. Então, eu acho que quero escutar da banca, de cada um, se está aprovado ou não. Eu acho que é importante essa formalidade. E se que alguém da banca quer falar mais alguma coisa a respeito. Estou falando para a Delsa e para o Érico, se querem dar uma última palavra. Não, por mim está aprovadíssimo. Eu acho que a Denise podia falar alguma coisa, porque ela acompanhou todo o percurso da Daisy, não? Cadê a Denise? Tá ali. Ah, e tem jeito de aprovar com alguma coisa, menção honrosa, alguma coisa assim, se tiver. Obrigada, Sim, obrigada. É. Aprovado eu com acho louvor. ótimo. Eu acho ótimo. Bom, eu nem sei o que falar, porque eu estou bastante provocada, né? Me sentindo extremamente estimulada por tudo que eu vi do trabalho da Daisy, de vontade de ler o trabalho. Já ia falar aqui no particular, por favor, Daisy, mande o trabalho. Eu a conheci ainda na formação de nível 1, eu fui monitora da turma, e depois no nível 2 e 3 eu estava como coordenadora pedagógica,
e era muito interessante ver todo o processo de descoberta da Daisy. Eu acho que quando ela vai escrever o nível 2, eu não assisti, ela traz muito a possibilidade da aula de pedagogia psicodramática, quando a gente fala de Maria Alicia Romanha, e ela fala, não, então é isso. E o jeito que a Daisy vai descobrindo, vai se encantando, vai falando desse encantamento, é muito mágico e muito retroalimentador para a gente. É assim, ela aprende e a gente aprende junto, porque ela vai provocando e fazendo com que a gente vá buscar mais informações, que a gente queira aprender mais. E tudo isso que ela está trazendo nesse momento, ela fecha esse ciclo de psicodrama, mas ela abre outros tantos capítulos e outros tantos papéis. Quando ela fala, eu vou escrever, eu preciso escrever, e é isso mesmo. Eu me senti particularmente provocada com duas observações que ela fala, né, entre tantas, quando fala do papel político, né? Eu acho que isso está nos atravessando muito nesse momento. Tudo é político. A partir do momento que eu sou uma mulher de 62 anos atendendo, eu estou num corpo político, eu estou numa situação política. Por exemplo, um atendimento de uma mulher dentro de uma clínica, ela não se abstém de não ser política, pela própria condição da mulher hoje na nossa sociedade. O atendimento de uma pessoa negra, o atendimento de uma pessoa LGBT, e o meu corpo é político, eu estou com o meu posicionamento político, pelo fato de ser mulher, inclusive, de ser uma mulher de 62 anos, fazendo esse atendimento. Claro que isso abriria para entre tantas outras discussões. E uma outra coisa, o Érico chamou bem a atenção, foi da cena Eu Tenho que Ser Mãe de Santo. Curiosamente, hoje, durante a tarde, eu estava pesquisando alguns trabalhos dos primórdios do psicodrama e há muitas referências entre candomblé e psicodrama. Alguns autores iniciais falam que o candomblé, que o psicodrama é uma espécie de rito do candomblé. Fonseca, inclusive, fala disso, no Psicoterapia da Relação. E aí a gente vai ver o Dr. Waldeck, em 1979, levando o filme do psicodrama e o candomblé e os aspectos formais. Então, talvez essa linha entre ciência e espiritualidade seja muito mais tênue do que a gente supõe. E eu penso, sim, que Moreno andou por essa seara. Talvez a gente ainda não saiba muito bem. Espiritualidade entendida aqui como algo quântico, como algo maior, né? Não essa coisa pequena da religião, não nesse sentido. Então, é muito significativo quando a sua supervisionanda, Daisy, comenta, só falta eu ser uma mãe de santo. Isso daria muitas, muitas outras discussões. Esses dois pontos me tocaram, até tinha assinalado, e iria comentar com você em particular, mas como fui incitada a falar, não resisti, aquela coisa psicodramática, a gente acaba falando. Mas quero aproveitar a oportunidade para te parabenizar e realmente gostaria muito de ler seu trabalho. Mando sim para você. Obrigada, Denise. Denise também acompanhou, né? Denise, manda um histórico, eu preciso terminar isso, pelo amor de Deus. Bom, então, aprovadíssima, com todos os adjetivos possíveis que estão aí, e dou parabéns para a banca, dou parabéns especialmente para a Deise e para todos aqui presentes, agradecer a presença de todo mundo. E aguardamos mais textos. Obrigada. Parabéns. Parabéns! Parabéns, parabéns. Mais uma supervisora para a SOSP. Mais É, uma legal. supervisora, ufa! Ufa, gente, terminei. Ufa! Beijo, gente. Um Tchau. abraço. Parabéns. Um Agora pode abraço. comemorar. Parabéns para vocês todos. Tchau, vou fechar a sala.
Obrigada. Bom rever vocês, bom conhecer melhor você, Érico. Ah, eu também adorei, viu? Tchau. Te ver aí. Adeus. Um abraço, Pedro. Tchau. Até Tchau, mais. Vitor. Um abraço, Érico. Tchau. Abraço.